Bom dia, boa tarde, boa noite, povo lindo. Estamos de volta com as nossas cartinhas, nosso tarô terapêutico, tarô dos símbolos sagrados do inconsciente. Mais uma vez hoje, duas opções para a gente usar, para a gente treinar a nossa intuição. Então deixa ela vibrar aí, percebe onde ela aponta, qual das duas pedras, qual dos dois cristais o seu coraçãozinho vibra e diz que vai trazer uma mensagem, né? Óbvio, sobre autoconhecimento, que é sobre isso que a gente fala aqui no canal, sobre nós, sobre o nós mais profundo. Então, opção número 1, a pedra azul, azul clarinha. Opção número 2, a pedra violeta, lilás, a ametista. Qual que faz seu coração vibrar? Respira fundo, sente aí, olha uma com atenção, olha a outra com atenção. E quando você sentir, olhando para uma ou para outra, essa é a opção que traz aí uma mensagem para você, certo? Quero assistir as duas, não tem problema nenhum, tá? Pode assistir as duas. Muito provavelmente uma se une à outra de alguma forma. Como a gente fala de autoconhecimento, como a gente fala sobre olhar para nós, tudo é válido, não é isso? Então, primeira opção para quem se conectou com a pedra azul clara. Essa pedra azul clara, ela tá ligada ao nosso chakra laríngeo, ao nosso chakra de comunicação, de expressão aqui. Como você anda se comunicando, né? O que você anda falando ou deixando de falar? O que você tira de dentro de você de sentimentos e emoções que não te fazem bem? Ou tá engolindo sapo? Tudo isso ajudam o nosso chakra alimenta, né, energeticamente, com energia vital, o nosso corpo físico e o nosso corpo energético, né, o nosso corpo espiritual, a nossa aura. Então é importante que esses chakras, que esses vórtices, que esses lugares por onde a gente troca, né, energia com o todo, energia vital, estejam sempre limpos, né? Então, se a gente não diz o que chateia a gente, né, falando aqui ainda sobre essa primeira opção, a pedra azul clara, se a gente não diz o que deixa a gente chateado, né, o que magoa a gente vai guardando tudo isso, a gente vai criando bloqueios energéticos, né? E isso vai não só no nosso corpo, tanto o físico quanto o energético, né? O espiritual, mas também vai gerando bloqueios na nossa vida. Normalmente, quando a gente fala de ferida, de abandono, de rejeição, a gente não consegue falar com facilidade. A gente não consegue expressar sentimentos e emoções. A gente aceita tudo. Muito provavelmente você foi aquela criança que morria de vergonha na escola quando a professora falava para ler em voz alta, né? Medo de ser julgado, medo de ser rejeitado, né? E de alguma forma excluído, abandonado. Faz sentido? Foi um trabalhão para eu chegar aqui e me comunicar dessa forma. Um trabalhão interno, né? É isso que a gente fala de cura, né? É tirar os band-aids que tampam o que a gente não
demonstra e muitas vezes não tem conhecimento, e realmente curar essas feridas, cicatrizar essas feridas que são tão abertas. E aqui vem a carta da ponte, para quem se conectou com a pedrinha azul clara. Ponte. A ponte fala de movimento, fala de sair de um lugar conhecido, confortável, né, quentinho, que eu já sei lidar, mas que na verdade, né, no fim das contas, eu não tô nada confortável. Eu não tenho crescimento. Eu não posso me expressar. Então eu fico presa aqui, dentro dos sentimentos e emoções mais profundos que muitas vezes eu não conheço, eu desconheço, mas que regem o meu dia a dia, as minhas ações, as minhas reações, a minha reatividade, a minha estagnação, a minha procrastinação, mas é confortável, porque eu já tenho essa máscara, eu já tenho essas couraças, essas armaduras, e aqui eu sei me defender. A partir do momento que eu dou um passo e atravesso a ponte, eu vou para o desconhecido, eu vou para o novo. Para ir para o novo, eu preciso deixar tudo isso aqui, porque se eu passar com peso aqui, eu vou parar no meio do caminho e muitas vezes eu vou voltar por medo. Um medo que eu já conheço, mas eu sei lidar. Então eu preciso soltar, eu preciso deixar o que é pesado, o que não me serve mais para o meu crescimento, né? Para o meu progresso, para a minha evolução, e atravessar essa ponte única e exclusivamente comigo, com o que é meu, né? Com o que eu ainda tenho que aprender, com o que eu ainda tenho que evoluir, mas do meu jeito, da minha forma, com as minhas escolhas, aceitando as minhas consequências, mas é meu, eu não carrego mais nada de ninguém, consciente ou inconscientemente. Faz sentido? Tem alguém aí paradinho, sem movimento, fazendo isso, caminhando, atravessando a ponte da estagnação, da falta de comunicação clara, né, e verdadeira. Eu sigo para o novo e eu inicio um novo ciclo. Tá vendo que essa aqui chama Uroboro? Essa carta, ela representa também, ela se associa à carta do mundo, né? Então, eu atravesso a ponte, inicio um novo ciclo, mas repara que tem um fogo aqui, transformado, que o fogo é um elemento de transformação. É um elemento que também vem com a nossa polaridade masculina, né? De ação, de movimento, de limpeza mesmo, mais profunda. Então, eu inicio um novo ciclo a partir desse movimento transformado. Lembra que eu falei sem carregar as bagagens que não são minhas? E a gente só aprende isso olhando com verdade. Onde eu estou repetindo o padrão? Onde eu estou vivendo naquele lugar que lá atrás, né, quando eu via a forma de viver dos meus pais ou de quem me criou, e eu falava para mim, não vou fazer isso igual, não vou passar por isso igual. E quando a gente se olha, a gente está num lugar muito semelhante e preso. Porque foi o que a gente guardou dentro de nós inconscientemente, que era a verdade. Que a vida era daquele jeito, que amar era aquilo, né? Se for bom, ótimo. Mas se te causa estagnação, se te causa dor, dependência emocional, não é bom. E a gente permanece aqui, nesse lugarzinho conhecido, porque eu já sei combater
e no atravesso a ponte para o novo, transformado. Dessa forma a gente identifica o que a gente carrega que não é nosso. Medos, vergonhas, culpas. E a gente inicia um novo ciclo sem tudo isso. Mas a gente precisa dar o passo para o novo e aceitar o novo. É desafiador? É desafiador. Mas é necessário? Ou eu vou querer viver na mesma situação o tempo inteiro? E dessa forma a gente tem que fazer escolhas conscientes. E a gente só consegue fazer escolhas conscientes quando a gente identifica os nossos movimentos repetidos, as nossas escolhas repetidas sempre, que geralmente são inconscientes, porque eu estou no piloto automático. Faz sentido? E aí no fundo do deck a gente tem a carta da caveira, que diz, que fala sobre equilíbrio, que fala sobre igualdade, né? Fala sobre realmente o equilíbrio entre o material e o espiritual, né? Onde tudo é possível, onde o equilíbrio é possível através da igualdade. Porque muitas vezes é preso aqui, no mais do mesmo, eu me sinto inferior. Eu não me sinto capaz, me falta autoestima, né? Me falta força, me falta vontade, me falta acreditar em mim, né? Seja de uma forma mais física, seja de uma forma mais material, né? Acreditar no meu potencial, acreditar que eu posso sim vencer, fazer qualquer coisa, me permitir. E também no espiritual, que é essa transformação, né, para um novo início de ciclo de uma forma equilibrada. Que a caveira, ela é símbolo de igualdade. Por dentro, nós somos todos iguais. Microscopicamente, nós somos todos iguais, né? E muitas vezes a gente se põe em lugares que a gente acha que é isso mesmo e tá tudo bem. E não é. Nós somos iguais. Só que a gente tem que fazer escolhas, atravessar pontes, transformar medos em propósito, medo em força de ação e de transformação desse, muitas vezes, a minha inferioridade. Faz sentido para alguém? Essa foi a palavra que veio para mim. Mas ninguém é inferior ou superior a ninguém num contexto geral, né? E nem num contexto material eu posso ter feito escolhas que materialmente me proporcionaram uma vida mais estável, né? Uma estabilidade. Mas se eu não fiz antes, eu posso fazer agora. Nada me impede. Tudo é igual, está disponível para todo mundo. Eu só preciso fazer esses movimentos. E aqui é isso. É isso. Tudo está disponível para todos nós igualmente. Todo o universo, toda a energia de abundância, de prosperidade, de crescimento, de evolução, de conexão, de equilíbrio, está disponível para todos nós. A gente só precisa querer enxergar, olhar para nós, enxergar onde a gente está fazendo as mesmas escolhas sempre, né? Repetindo as mesmas coisas sempre e virar a chavinha e mudar
pequenas coisas para fazer diferença também no que eu recebo, certo? Se eu sou aquela pessoa que só reclama, ai, não gosto disso, não consigo aquilo, ai, que nojinho, ai, não gosto, ai, não permito, ai, não, ai. Isso aqui não acontece. Eu vou continuar onde? Aqui estagnado, me sentindo inferior. E não é isso. Certo? Fez sentido para quem se conectou com a Pedra Azul? Abram a comunicação verdadeira, né? E de verdade, hoje em dia a gente percebe uma comunicação tão agressiva, né? É sempre muito dedo apontado, é sempre querendo saber quem é o culpado de alguma coisa o tempo inteiro. Não, vamos praticar uma comunicação mais amorosa, né? E principalmente com a gente mesmo, tá? Então, para quem se conectou aqui com a pedrinha azul, o movimento é necessário. Se tem alguma coisa que te prende, que te causa medo e você não consegue se comunicar, deixa, né? Ou se você se comunica e não é entendido, ouvido, ou enfim, deixa também, porque existe limite para tudo, até para a gente expressar verbalmente os nossos próprios limites para o outro, né? O que me magoa não é necessário que seja 25 vezes. Que aqui a gente não fala com criança. Criança é que a gente tem que repetir até entrar na cabeça deles e eles assimilarem e entenderem, né, a mensagem. Com adultos, não. Se eu entendo o meu limite e eu comunico, basta uma vez. Se acontecer de novo é porque não me respeita. Então, eu não tenho que estar aqui. Eu tenho que ir para o novo. Para ir para o novo, eu preciso atravessar a ponte, abraçar um novo ciclo, transformar tudo aquilo, limpar o meu solo, plantar novas sementes, acreditando que eu posso, que tá tudo aí para mim como tá para qualquer outro, certo? Então, comunique, expresse, verbalize, certo? Essa é a mensagem para quem se... Nem tomei meu café. Para quem se comunicou com a pedrinha azul clara. Fez sentido? De para vocês se inscreverem. Quem não é inscrito ainda, gratidão a todo mundo que está chegando. Devagarzinho a gente vai crescendo, né? Mas como moeda de troca aí, para a gente manter uma das principais leis que regem, né, a nossa vida prática aí, que é a lei do equilíbrio, o equilíbrio entre o dar e o receber. Se fez sentido para você, já deixa seu joinha, que já incentiva aqui, já incentiva não, mas que já ajuda o canal a chegar a outras pessoas, a essas mensagens chegarem a outros irmãos, outras irmãs, que de repente só precisam de uma palavra, né? Só precisam ouvir alguma coisinha do tipo que a gente conversa por aqui para virar uma chavinha e buscar de repente ajuda, certo? Então, deixa seu joinha aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Gente, na sexta-feira, quem acompanha aqui o canal sabe que eu opero a mesa radiônica de São Miguel Arcanjo, né? Ferramenta de limpeza, de reequilíbrio energético. Essa ferramenta que eu amo, sou apaixonada, que eu opero há 7 anos. Tem o curso para quem se interessa, mas na sexta-feira a gente tem uma mesa coletiva. Vou deixar o link do grupo do WhatsApp da mesa coletiva, que a cada 15 dias a gente faz
uma mesa coletiva, a gente trabalha 3 áreas, são só 10 vagas. Eu abri ontem para sexta-feira e tenho 6 vagas agora. De manhã tinham 7, agora tem 6. Vou deixar o link na descrição. Quem se interessar, nós vamos trabalhar campos profissional, financeiro e espiritual, tá? São campos pré-definidos, diferente da mesa individual, tá? Só na sua energia, que daí a gente abre a mesa só na sua energia, ela diz sim ou não para os campos a serem olhados nesse momento, né? São áreas, são campos que precisam de limpeza, de ajuste energético aí para ajudar no fluir do todo, né? Da vida prática mesmo. Certo? Então, vou deixar aí o valor de troca desse movimento coletivo é só R$55, tá? Para quem não conhece o movimento com a mesa, eu tenho vídeos aí explicando. Tem até o ao vivo que eu fiz trabalhando, acho que foi relacionamentos. Que eu achei, tá aí na aba de ao vivo, que eu nem sabia que tinha, mas tá aí. Certo? Dá uma olhada aí, busca o vídeo que eu explico a mesa. Qualquer coisa, meu contato está à disposição. Dúvidas, agendamento, certo? É só chamar aí. No mais, já se inscreve aqui no canal, curte aí. E assim a gente vai juntinho. Para quem se conectou com a pedra lilás, com a ametista. Então, o que é ametista? Para quem se conectou com a ametista, aí falei, né? Pedra associada, cristal associado ao nosso 7º chakra, que é a abertura para cima, é a nossa conexão com o todo, com o divino, com a fonte criadora de tudo que é. Inferno. Feio, né? Essa carta fala sobre o nosso mental, sobre o que a gente guarda. Tá vendo o portão fechado? A gente está do lado de cá. Olha o nosso ego, olha nossas máscaras. Elas não permitem que a gente atravesse. Olha como é que conversa com a outra opção também. Tudo isso aqui, todas essas máscaras, esse ego que molda os personagens que a gente vive, né? Não permitem, porque a gente não presta atenção que a escolha é nossa, até a gente, né, se ligar, assistir uns vidinhos, né, como esses, assim, que dizem, sim, eu posso atravessar esse portão e depois atravessar a ponte, né, na leitura de trás aí, da pedra azul. Quando a gente se torna observador, a gente vê que não é tão assustador assim. Que a gente se prende dentro do que a gente cria na nossa cabeça. É difícil ouvir isso, né? Mas é verdade. A gente se prende num mundo de fantasia aqui e coloca máscaras, né? E não atravessa esse portão. Do outro lado está o paraíso, né? Do outro lado está o paraíso. Tá a paz, tá o amor, tá o respeito, tá a abundância que eu quero, desejo, preciso para minha vida, mas eu preciso fazer a escolha, né, de realmente ferir o meu ego, ferir o meu orgulho. Gente, não é tudo ruim, né? O nosso ego é mecanismo de defesa. As nossas máscaras são mecanismos de defesa, né? Nossas armaduras, nossas couraças são mecanismos de defesa. Esses guardiões aqui estão aqui para defender a gente. De quê? Da dor que a gente já sentiu,
lá atrás, quer a gente lembre ou não, da ferida que foi, ou das feridas que foram ativadas lá atrás, para a gente não passar por aquilo de novo. Então, a gente entra no instinto de fuga e sobrevivência, né? E a gente não sai daqui. Mas a gente pode sair daqui. Que isso é uma condição mental. A gente fica preso nos achismos, nas crenças limitantes. Faz sentido? Para a gente fazer esse movimento, para a gente aceitar que a gente pode ultrapassar esses guardiões aqui, né? Abrir, escancarar esse portão, atravessar ele e viver plenamente, a gente precisa do equilíbrio. Essa é a carta da Hermafrodita. Observem que ela é metade homem, metade mulher, né? Ela fala das nossas polaridades, o feminino e o masculino, mas ela fala também das nossas raízes, papai e mamãe, vovô e vovó, vovôs e vovós, né? Ela fala de aceitação. Tá vendo aqui o vermelho e o verde? Vermelho, chakra básico, chakra raiz, né? Que é onde está a nossa firmeza, a nossa base na vida material mesmo, na vida física. Se a gente tem bloqueios nesse chakra, a gente pode estar falando sim de questões com o pai, tá? Que tem que ser olhadas. E bloqueios nesse chakra, no chakra raiz, no chakra básico, geralmente implicam no não crescimento, na não prosperidade físico mesmo, material, o meu crescimento material, o meu crescimento financeiro, a minha prosperidade, a minha abundância. Então, se eu tenho que olhar aqui questões com o papai, trabalhar a aceitação de tudo como foi, perdão, tá vendo verde? Verde a gente é associado ao chakra cardíaco. Perdão. Tem que perdoar uma pessoa que muitas vezes, né? Me abandonou, me doou, me bulinou, abusou, foi extremamente agressivo, né? Me bateu muito. Hoje não acontece mais. E é aí que a gente tem que se segurar. Tudo isso não vai sumir. A cura e o perdão não falam sobre apagar a sua história, porque não apaga. A gente só deixa de viver aquela mesma situação de novo e de novo e de novo. Mas eu não vivo. Mas eu já perdoei. Não quero nem saber. Vive através disso. Nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, na sua vida profissional. Vive exatamente dia a dia tudo isso de novo e de novo e de novo. Porque eu tô presa aqui, ó, dentro do que aconteceu lá atrás, que me feriu, que me traumatizou. Acho que eu sou livre, mas na verdade eu tô preso aqui. Então o perdão, a aceitação, né? Aceitar a vida como chegou a mim, aceitar as experiências que eu vivi, né? Que eu passei. Todos nós temos. Não tô aqui falando soberbamente. Sim, tenho as minhas histórias, tem várias que eu conto aí, porque eu sou o exemplo que eu dou sempre.
né? Então, eu tenho história de abuso, eu tenho história de rejeição, de abandono, eu tenho. E eu trabalho. E eu falo isso com, com, com a verdade de quem pratica, de quem aplica, de quem identifica, de quem valida tudo isso que aconteceu, mas que não quer mais carregar isso. Porque eu não quero mais atrair relacionamentos abusivos inconscientemente. Eu não quero atrair mais relacionamentos agressivos, narcisistas inconscientemente. Eu não quero ficar num lugar pequeno, que eu não cresça, que eu não expanda, que eu não prospere inconscientemente, por falta de aceitação, validação de tudo isso que aconteceu comigo. Sim, dói. Sim, doeu. Mas eu escolho conscientemente sair daqui. Abrir esse portão. Buscar meu equilíbrio. E crescer. E prosperar. E ir para a vida. E tomar a força daqueles mesmos que me deram a vida, que muitas vezes me machucaram, consciente ou inconscientemente, tomar essa força de vida deles. Não me deram nada de bom, deram a vida. Hoje nós somos adultos. Hoje a gente se dá o amor que a gente quis. Hoje a gente se dá a validação que a gente busca. Confirmou. A validação que a gente busca no externo. E aí, eu vou trazer 2 cartas do fundo do deck. A gente sai... Olha que pesado, né? Mas tudo aqui fala de aceitação. A gente sai, a carta da noite, trevas, do escuro da alma. Que muitas vezes, muitas pessoas se perdem. E eu também falo isso com conhecimento de causa. Se perdem no escuro da alma, se perdem aqui dentro, dentro das dores, dentro das feridas. São pessoas que entram em depressão profunda, que muitas vezes a gente não sabe o tamanho do escuro que essa pessoa tá. Porque ela tá aqui na nossa frente e tá rindo e tá brincando, tem um coração maravilhoso, mas tá numa depressão profunda. Ela não consegue enxergar nenhuma luzinha. E essas pessoas, muitas vezes, têm a coragem de tirar a própria vida. Então, é um movimento necessário para a gente sair desse escuro da alma. E quando a gente faz isso, a carta dos caminhos. A gente abre novos caminhos conscientes. Caminhos abertos. Mas eu preciso sair dessa prisão, desse inferno mental, desse escuro da minha alma que só vê e enxerga a dor. E aqui eu entro em vícios, qualquer um. Compulsão, comida, compra, sexo, drogas, bebida, cigarro, tudo que é over, tudo que é demais serve para esconder isso. Serve para mascarar isso. E eu não olho para isso. Para o que eu tenho que consertar. Olhar, identificar, validar, gerenciar. É o que a gente chama hoje de inteligência emocional. É agir com a razão dentro dos meus movimentos emocionais. Certo?
Deu para entender? Fazendo esse movimento, eu saio desse escuro da alma, eu saio dessa prisão mental, eu entro em equilíbrio e eu sigo num caminho aberto, ancorada, com minhas raízes alimentando a árvore que eu sou, de força, de crescimento, de prosperidade, para eu florescer, para eu dar frutos. Faz sentido? Fez sentido para você que se conectou com a ametista, a pedrinha lilás, violeta? Fez sentido? Diz para mim aí se fez sentido. Se você conhece alguém nessa condição, a gente pode ajudar, certo? Não fiquem sozinhos nunca. Se vocês se identificarem nesse movimento aqui, procura ajuda. Não fica sozinho, tá? É difícil. Já é difícil com acompanhamento, com ajuda. Imagina sozinho, enfrentar tudo isso sozinho. Certo? Espero que eu tenha sido contribuição. Essa leitura mexeu um pouquinho comigo. E é isso. Deixa seu joinha, se inscreve no canal e vamos junto. Não fique sozinho. Busca ajuda.